A gente vai falar agora ainda de um aspecto muito prático na vida da população, que é a cesta básica. Principalmente para quem tem a cesta básica ali como a principal fonte de fornecimento, de abastecimento da despensa da geladeira de casa. Porque essa semana a gente teve a entrega em mãos da proposta de regulamentação da reforma tributária, ou seja, a reforma tributária foi aprovada, ali a parte principal do projeto, mas ela precisa de uma regulamentação. Então, o governo entra com esse projeto para trazer ali o detalhamento, como a reforma tributária vai funcionar na prática. E nesse detalhamento, ele trouxe ali uma proposta que chamou bastante atenção, é uma proposta de cashback de determinados itens que compõem o orçamento básico da população brasileira, principalmente a população de baixa renda. Como isso vai funcionar? Vou comprar um botijão de gás, dentro daquele preço que eu pago ali do botijão de gás, tem uma carga tributária ali, um imposto que incide sobre aquele botijão de gás, e o que eu for pagar por aquele botijão de gás, depois eu vou entrar em um aplicativo ali, conectado ao cadastro único, e vou ter todo esse valor pago do imposto, que está ali como uma parte do valor do botijão, tudo isso vai ser revertido, vai voltar para mim. Esse é um dos pontos que a gente abordou em uma entrevista com Marcelo Neri. O Marcelo Neri, que é economista, ele é o diretor de Centro de Estudos Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Marcelo Neri, agora aqui no Poder Expresso. O Poder Expresso vai falar agora sobre reforma tributária e a gente recebe Marcelo Neri, economista e diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, FGV Social. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Prazer, Jesus. Tivemos a entrega da proposta de regulamentação da reforma tributária nessa semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi entregar o texto em mãos ao presidente da Câmara dos Deputados. Agora a gente espera, a tramitação, Câmara, depois Senado. Qual a sua avaliação em meio a esse momento político de tensão entre o governo federal e o Congresso Nacional? Qual a sua avaliação sobre a tramitação, o andamento dessa proposta de regulamentação? Ela tende a passar do jeito que está? Acho que vai ser sujeito a negociações, né? Quer dizer, a gente terminou o ano muito bem com a aprovação da reforma tributária, faltando esse detalhamento dela. A gente perdeu algum tempo nesse ano, né? Correu o período sem que ela avançasse. Agora é um ano complicado por conta das eleições municipais, politicamente, mas eu acho que há uma vontade política para que ela seja executada. Agora a negociação a gente vai ver ao longo, né, que itens estão sujeitos à redução de alíquota e o correspondente aumento na alíquota geral. Isso é alguma coisa que a gente vai ver ao longo do tempo, mas pelo menos foi entregue esse calhamaço de propostas, já tem um número 26,5 em média de alíquota, que é bastante alta, mas ela pode aumentar se aumentar o número de isenções. Então, acho que vai ter um longo debate político e talvez agora não seja o melhor momento, mas isso é uma coisa que pode ser mudado, porque eu acho que todos percebem a importância dessa reforma. Alguns têm comparado a importância ao Plano Real, que é um marco na economia, etc., ou a própria criação do Bolsa Família. Essa reforma, ela é uma reforma econômica, simplifica o nosso complexo sistema tributário e tem impactos não só no crescimento, mas também na desigualdade. É uma reforma muito importante. A judicialização da desoneração da folha de pagamento elevou, de certa maneira, a tensão ali, entre o governo federal e o Congresso Nacional. Deve atrapalhar, de alguma forma, a tramitação, os planos do governo de que essa regulamentação avance sem alterações? Qual a sua avaliação? Ajudar não ajuda, mas eu acho que pode ser superada se as pessoas, os vários atores perceberem, derem a importância que a reforma tem, né?
Mas, sem dúvida, o momento não é o momento ideal, esse aumento mas muitas vezes, como se diz, a política são como nuvens, e as nuvens mudam de forma de um instante para o outro, né? Então, não é um momento ideal a priori, mas isso pode e deve mudar, esperamos. Essa proposta do cashback, mediante instalação de um aplicativo, levando em conta a realidade das famílias que vão usufruir de fato desse cashback, esse modelo que se pretende implementar é o modelo ideal para operacionalizar essa ideia do cashback? Qual a sua avaliação? A princípio é operacional por conta de um ativo que a gente tem no Brasil, que é o CAD único, que é uma espécie de censo dos pobres, de pessoas com renda até meio salário mínimo mensal. É alguma coisa que é atualizada pelos municípios, no governo federal, etc. Então, eu acho que é uma boa ideia no sentido de você canalizar os incentivos, os subsídios para a base da distribuição, mas tem uma questão operacional, como você diz. A gente vai ver, por exemplo, já existe hoje tarifa social de energia elétrica, que funciona muito bem. Vamos ver como se vai se introduzir o sistema de cashback, como é que isso funciona. No caso da energia elétrica, como se fosse um crédito que você dá para as pessoas, e os pobres estão restritos ao crédito. Então tem uma questão operacional, mas eu acho que a ideia de você proteger determinados grupos da base da distribuição e prioritariamente eles, eu acho que faz sentido, e acho que o CAD único é bem operacional nesse sentido. Agora, é um pouco caso a caso, como no caso da energia elétrica, você tem lá os 15 produtos da cesta básica sujeito a alíquota zero. É um modelo novo, isso é sempre complexo a implementação, mas é algo que se baseia em condições que o Brasil já tem estabelecido como CAD único. Vai haver disputa entre os setores produtivos que estão ali nos bastidores, são aqueles que são responsáveis por muitos dos itens que estão na cesta básica hoje, e na vida da população em geral, quando a gente fala de botijão de gás, quando a gente fala de tarifa de energia elétrica, enfim. Como é que vai ser essa disputa entre os setores produtivos? Porque todo mundo vai tentar ali, de certa maneira, obter alguma vantagem ali durante essa discussão, né? Como chegar a um consenso? Qual a avaliação do senhor? Eu acho que pelo menos se criou um valor de alíquota médio esperado, que é obviamente sujeito às modificações, e se instituiu um princípio. Se você tem exceções, a alíquota de todos os produtos vai aumentar, a alíquota média dos itens não subsidiados vai aumentar. Eu acho que é um princípio que tem que ficar claro, porque aí, vamos dizer, a maioria que vai pagar, que vai ter mais impostos, pelo menos vai perceber essa relação, que muitas vezes não é percebida pela população, ou mesmo pelas empresas. Falando sobre a realidade das pessoas que vão poder contar com o cashback, quando a gente fala de 100%, pelo menos até o momento essa é a previsão, 100% de cashback, por exemplo, para o botijão de gás, faz sentido? Acho que faz sentido, assim como a gente já tem uma experiência lá do começo dos anos 2000, de Vale Gás, que era também para as famílias pobres, etc. A ideia é que você incentivar a população de baixa renda em segurança alimentar, não é só pelo preço dos alimentos, mas também pela forma de cozinhar. Muitas vezes você usa um fogareiro ou usa uma pequena fogueira, etc., que não é nem saudável, nem seguro, né? Então, eu acho que é um bom princípio esse de olhar para os pobres, privilegiar. Obviamente, você vai ter que manter o cadastro, vai ter um grande incentivo para as pessoas quererem estar no cadastro. Isso vai aumentar. A gente tem um estudo que mostrou que no período que a desigualdade do Brasil caiu, de 2003 a 2015, o efeito dos impostos indiretos que a reforma tributária agora quer combater foi mais forte, ele compensou mais negativamente em termos de aumento de desigualdade a própria criação do Bolsa Família.
Só a operação do sistema no momento de crescimento da economia tirou um Bolsa Família em termos de piora da desigualdade no Brasil. Então é um tema bastante sensível e de lá para cá a gente avançou muito nesse modelo de tarifa social, no CAD único, etc. Agora acho que talvez seja o momento de colocar essas coisas em prática, sair dos piores sistemas tributários que existem para tentar subir nessa escala. A atual composição da cesta básica contempla a realidade da população de maneira geral? Os 15 produtos talvez sejam percebidos com alíquota zero como insuficientes, quer dizer, tem margarina, tem manteiga, leite, pão, etc. Mas é um cobertor curto. Se você reduzir a alíquota de certos produtos consumidos por muita gente, você vai ter que aumentar a alíquota nos demais produtos. Eu acho que sempre tem uma linha de corte, acho que o debate é bem-vindo nisso. Acho que também tem um elemento bastante importante, que é não só a questão da segurança alimentar, da alimentação, mas também da qualidade da alimentação. Tem o chamado princípio do imposto do pecado, sujeito a alimentos pouco saudáveis, assim como bebidas alcoólicas, cigarro ou poluentes. Então, acho que é um bom princípio, o princípio moderno. O fato da gente ter retardado a reforma por tanto tempo, 40 anos, nos permite entrar com um modelo mais novo, que inclusive acho que tem um aspecto que tem sido pouco enfatizado. Como é um imposto sobre valor adicionado, você tem o incentivo à empresa que vai pagar o imposto, só em cima o além que ela paga, além dos custos que ela já incorreu, que deveria ter sido pago pelo fornecedor. Então, acho que essa reforma tributária, do jeito que ela é desenhada, ela combate a sonegação, que eu acho que é uma hipótese-chave nas contas do Ministério da Economia. Se a evasão tributária ou elisão tributária cair, a alíquota vai ser menor. Esperamos que se consiga isso, mas tem um princípio por trás da reforma, em cima de valor adicionado, como é na maioria dos países e agora no Brasil está sendo proposto, que eu acho que combate um problema sério no Brasil, que é a questão da informalidade. Marcelo Neri, economista, diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, FGV Social. Muito obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Jesus. Um prazer.